Bom dia. Continuamos então a nossa jornada pelo Antigo Testamento, a nossa série panorâmica no Antigo Testamento, um rei, um povo, um livro. E o título do nosso sermão esta manhã é O Rei que não pode ser impedido. O Rei que não pode ser impedido. E nós vamos caminhar juntos para falar do Rei que não pode ser impedido. Nós vamos caminhar juntos no capítulo 37 de Gênesis. Eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 37. E a dizer para abrirem todos, incluindo as crianças, mas as nossas crianças saíram. Mas adolescentes e pré-adolescentes, vamos lá. Todos a abrir a Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37. Eu vou pedir a alguém que possa ler este texto. É um texto longo, mais um texto narrativo. Eu vou pedir a alguém que possa ler então Gênesis 37, alto, bom som para todos. Creio que já todos encontraram, é fácil, estamos no primeiro livro da Bíblia. Então, já abriram todos? Vamos lá, quem quiser pode de pé ler, por favor, Gênesis 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Os seus irmãos, pois, me invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora vai e vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, que andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro os meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouviste dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e balsas
Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou aos seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta-feira o comeu, certamente, foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse: na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Obrigado, Daniel. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por termos a Tua palavra nas nossas mãos. Te agradecemos por podermos abri-la juntos, semana após semana. Ó Senhor, e te pedimos que Tu nos abençoes, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-me a pregar. Ajuda o Timóteo a traduzir. Senhor, ajuda-nos a ouvir. Ajuda-nos a ouvir-te. Ó Senhor, precisamos ser transformados por Ti. Precisamos ser transformados pela Tua palavra. Queremos descansar na Tua soberania. Queremos anunciar que Tu és Rei sobre todas as coisas, que Tu és o Rei que não pode ser impedido, e queremos descansar nessas verdades, Senhor. Transforma-nos pela Tua palavra, auxilia-nos pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós oramos, gratos e confiados, no nome de Jesus, aquele que morreu para nos salvar e para nos unir a Ti e também unir-nos uns aos outros. É no nome dele que nós oramos. Amém. Então, a semana passada estivemos com o irmão Berto em Gênesis 22, quando Deus prova a Abraão pedindo o sacrifício de Isaque, o filho da promessa. O Senhor proverá, afirmou naquela ocasião Abraão. Por outras palavras, Deus é fiel. Esta era a confiança de Abraão quando vai em direção àquele monte. Deus é fiel. O Senhor proverá. Esta série também é uma oportunidade para nós lembrarmos e descansarmos e exaltarmos quem Deus é. É uma oportunidade para nós recordarmos os atributos de Deus, as características de Deus, para as proclamar bem alto, para o louvarmos por isso e para descansarmos em quem Deus é. Deus é o Criador. Deus é o Deus irado que traz um dilúvio sobre o pecado, sobre a humanidade. Deus é o Deus gracioso, que cuida dos seus escolhidos numa arca. Deus é o Deus verdadeiro, confiável, que conduz Abraão. Deus é o Deus fiel, que cumpre as suas promessas. E hoje, Deus é o Deus soberano, o Deus que não pode ser impedido. Algum enquadramento, porque do capítulo 22 de Gênesis até aqui, muita coisa aconteceu. Estamos numa série panorâmica. A nossa lógica é ver de cima. Queremos ficar com uma ideia global do Antigo Testamento, mas temos que contextualizar, porque a última personagem que nos aparece aqui, as últimas, são Abraão e Isaque. Isaque é pequeno, é criança, adolescente, não sabemos, mas é pequeno. O que é que aconteceu de lá para cá? Muitas personagens surgiram. Nós temos que mencionar algumas. À medida que eu for falando, vocês podem fazer um exercício que ajuda. Nada substitui a leitura na preparação para os cultos durante a semana. Vocês podem até ler alguns capítulos em casa. Mas se não tiverem tempo, nem que seja no sábado à noite, capítulo 22, podem ir folheando. Este é um exercício que é importante para nós nos contextualizarmos. Nem que seja só pelos títulos que o editor colocou na Bíblia, vocês conseguem perceber o que é que acontece até ao próximo texto que é pregado.
E ficam com uma ideia geral, global, do que é que está a acontecer. Os editores colocaram estes títulos para nosso auxílio. Assim como a Bíblia foi dividida em capítulos, não existiam, também para nosso auxílio. E mais tarde foi dividida em versículos, também para nosso auxílio. Ficava chato eu pedir para lerem no 15º parágrafo de Gênesis. Ficava complicado todos encontrarmos. Aí é que demorava a encontrarmos. Então, se abrirem, por exemplo, no capítulo 22, depois vemos no capítulo 23 a morte de Sara. E por aí vai. À medida que eu for falando, vocês podem ir folheando as vossas Bíblias. No telemóvel é mais difícil, mas também dá para fazer scroll e ir encontrando. Isaac não morreu. Um carneiro foi morto em seu lugar. Foi aqui que terminámos com o irmão Berto a semana passada. Isaac não morreu. Isaac cresceu. Isaac casou com Rebeca aos 40 anos, após a morte de Sara. Abraão, seu pai, também morreu. Isaac veio a ter 2 filhos gêmeos. 2 filhos gêmeos. Jacó e Esaú. Nós já lemos com a Mónica no capítulo 27 como Jacó e a sua mãe Rebeca roubam a bênção que Isaac tinha para Esaú. Porque Esaú é que era o filho mais velho. Esaú é que devia ser abençoado com a bênção destinada ao filho mais velho. Lemos como as artimanhas de mãe e filho conseguiram roubar essa bênção de Esaú. Algo que desperta o ódio de Esaú e desperta até planos de morte em relação ao seu irmão Jacó. Jacó foge. Foge para a terra da sua mãe. Jacó, o enganador, acaba a ser enganado pelo futuro sogro, Labão. Não resiste a um trocadilho, que no hebraico certamente não dará para fazer, mas Jacó, o enganador, é enganado por Labão, o lambão, que era muito lambão. Não vamos aos detalhes, mas leiam em casa. Labão, o enganador do enganador. Ele é enganado. Então, antes de casar com Raquel, a sua amada, ele acaba por ser obrigado e forçado a casar com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Então Jacó tem 2 mulheres. Raquel, a quem amava, e Lia. Jacó prospera. E prospera muito, porque o Senhor é com ele. Jacó tem filhos. E também tem muitos filhos. O meu pai estava a dizer que era bom repetirmos isto todas as semanas. Jacó quase podia repetir isto todas as semanas. Não, brincadeira. 11 filhos e uma filha. 11 filhos e uma filha. E ele volta à terra da promessa. Deus diz-lhe, dá-lhe indicações. Volta à terra dos teus pais. Ele volta. Volta com 11 filhos e uma filha. Suas 2 mulheres e as servas das suas mulheres, que lhe tinham sido dadas também por mulheres. Jacó, a quem Deus muda o nome para Israel, ganha mais de um filho, o mais novo, irmão de José, chamado Benjamim, mas perde a sua esposa amada, Raquel, morre no parto. É assim que nós chegamos ao nosso texto. Jacó está na terra prometida com os seus filhos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Se precisarem de inspiração para nomes, eu acho que André e Carolina é mais bonito do que a maior parte destes que estão aqui. É assim que nós chegamos ao nosso texto. Jacó com os seus filhos. Olhem agora para o capítulo 37. Espero que tenham folheado um bocadinho enquanto eu falava. Não havia as folhas, mas acredito que o tenham feito. O versículo 2 do capítulo 37 diz assim: estas são as gerações de Jacó. Ou, esta é a história de Jacó. É uma expressão que se repete em Gênesis. Estas são as gerações de Jacó. E o texto vai prosseguir contando a história de Jacó através da história do seu filho e dos seus filhos. E nós vamos percorrer o texto. Eu vou ser rápido, vou tentar sprintar na explicação. Vou assinalando onde é que eu estou a falar para vocês olharem para os versículos. Combinado? Vamos lá ver, vai correr bem. Versículo 2. José, o filho favorito de Jacó, ele tem 17 anos. Uma idade bonita. Quase a idade do Levi, que está ali atrás. Ainda não tem, mas está quase. Ou da Beatriz, que hoje não está aqui connosco. Uma idade bonita, 17 anos. É o filho favorito do seu pai. Versículo 3. Jacó, ele não consegue esconder a sua preferência. Não consegue mesmo esconder que o predileto do seu coração é José. É mais forte do que ele. Ele não consegue esconder isso. O seu amor particular a José. E faz-lhe uma túnica talar.
Uma túnica talar é uma túnica comprida, até aos calcanhares, até ao chão. Umas versões dirão túnica de várias cores, a revista é corrigida. Outras versões dirão túnica de mangas compridas. Alguns terão de uma maneira, alguns terão de outra forma. Versículo 3 é onde nós estamos. Independentemente da melhor tradução possível para a expressão que ali está, o que é certo é que, independentemente do detalhe das cores ou das mangas, não passava nada despercebida aquela túnica bem diferente da roupa dos seus irmãos. Versículo 4. Os seus irmãos notam muito. Notam que José é o predileto do pai. É o menino do papá, como nós chamaríamos hoje. É o menino do papá. E odeiam-no por isso. Odeiam-no muito. Como se não bastasse a túnica e as queixinhas que José também fazia, trazia sempre más notícias. Isso está no versículo 2. Acerca dos seus irmãos ao seu pai, José ainda tinha sonhos estranhos. José tinha sonhos esquisitos que insistia em contar. Ele insistia em contá-los. Ele tem 17 anos. Desculpa, Levi. O que desperta ainda maior ódio, maior raiva dos seus irmãos. Estamos no versículo 5. 2 sonhos nos são relatados neste capítulo. 2 sonhos. Um no versículo 7, outro no versículo 9. O primeiro sonho mostra-nos todos os rapazes a trabalhar no campo, aqueles homens a trabalhar no campo, a atar, a amarrar feixes, molhos de palha, de trigo, uns braçados de trigo a serem amarrados. Eis senão quando o molho de José fica de pé e os outros molhos dos seus irmãos circulam o molho de José no meio e se curvam perante o molho de José. O segundo sonho, no versículo 9, ainda é mais explícito. O sol, a lua e 11 estrelas curvam-se perante José. Este é explícito demais. No versículo 10 e 11, o pai repreende-o, mas guarda aquilo no seu coração. Não resisto a fazer este atalho muito para o futuro, porque é singular. É o mesmo sentimento que tem Maria. Quando todos olham para Jesus de uma determinada forma, adorando aquela criança, aquele bebê, e Maria guarda tudo aquilo no seu coração. Jacó repreende José, mas guarda aquilo consigo. O que é que significarão estes sonhos? Jacó era experimentado na revelação de Deus e também em sonhos. Jacó tinha experiência. Jacó guarda aquilo, mas repreende o seu filho. Então, eu e a tua mãe, os teus irmãos, vamos servir-te, vamos curvar-nos diante de ti. O que é certo é que os irmãos odeiam-no e invejam-no cada vez mais. Certa vez, versículo 12 a 14, os irmãos estavam a apacentar estavam a apacentar no campo o rebanho do seu pai em Siquém, e Jacó envia José para saber como é que as coisas estão por lá. Do Vale de Hebrom a Siquém é mais ou menos 110, 120 km. Partilhou o Pombal, para quem quiser ir comer um arrozinho de malandro e uns panados de frango, maravilha. Só que não havia carro, não havia autoestradas, nem havia GPS. Uma viagem de dias. Jacó envia José. José foi e conseguiu encontrá-los. Perdeu-se, pediu ajuda e lá encontrou os seus irmãos. Mas diz-nos o versículo 18 que ainda ele não tinha chegado, os seus irmãos vêm ao longe e conspiram para o matar. Versículo 19 e 20 diz-nos o que é que eles falam. Lá vem o sonhador mor. Olha, vamos matá-lo, metemos-lo numa cova e depois vamos dizer que uma fera o comeu. No versículo 21 e 22 vemos Rúben, como irmão mais velho, é o mais velho da família, a ocupar bem aquela posição de irmão mais velho. Irmãos mais velhos, quem é que estão aqui? Tiago, Levi. Sim, mais velhos, mas... Sim, Sara, ainda és, mas já não és. Já estás fora de casa. Até o teu irmão está quase fora de casa. Portanto, irmãos mais velhos ainda dentro de casa, assim, aqueles que ainda coordenam as dinâmicas lá de casa. Há uma responsabilidade grande em ser irmão mais velho. Rúben assumiu bem a sua responsabilidade de irmão mais velho e no versículo 21 e 22 ele evita o pior.
Ele diz, não matem o vosso irmão. É nosso sangue, é nossa carne. Lancem-no numa cova vazia que não tinha água. A ideia de Ruben era depois regressar lá, pegar no irmão e devolvê-lo, levá-lo novamente a casa do seu pai. Era esta a ideia de Ruben. Versículo 23 e 24, José chega. A primeira coisa que lhe fazem é tirar-lhe a túnica e lançá-lo então nessa cisterna vazia. Numa cisterna vazia, num poço. Seria usado para rega daqueles campos, certamente, mas estaria vazia pela altura do ano, pela ausência de água, certamente. Lançam-no naquela cova, naquela cisterna, tiram-lhe antes a túnica e sentam-se, versículo 25, sentam-se a comer, possivelmente o pão que José lhes trouxe, enquanto José clama e chora. Eu não estou a exagerar, eu sei que não está aí nas vossas Bíblias José a clamar e a chorar, mas já à frente vai ficar claro que ele clama e que chora e que eles não ouvem. Eles confrontam-se uns aos outros a dizer que são vítimas de não terem ouvido o clamor e o choro do seu irmão. Eles estão sentados a comer enquanto o seu irmão grita e chora. Tem 17 anos. Está para ser morto pelos seus próprios irmãos. Ao longe, versículo 25, continua até o 28, vem uma caravana, uma comitiva de ismaelitas. Ismaelitas são descendentes de Abraão, mas através de Ismael, o filho que Abraão teve com a serva de Sara para se antecipar à promessa de Deus. Então, um erro, um atalho de Abraão e de Sara deram origem a vários povos, ainda hoje as consequências estão visíveis, e essa caravana vem ao longe de ismaelitas que levavam mercadoria para o Egito. Eram vendedores ambulantes, iam na sua rota de passagem para o Egito. E Judá tem uma ideia de convencer os irmãos a não matar José, e em vez disso, porque afinal de contas é sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, vendê-lo para o Egito. Vendê-lo para o Egito. É o que fazem. É o que fazem. Recebem 20 moedas de prata e vendem o seu próprio irmão como escravo para o Egito. Versículo 29 e 30. Ruben, por algum motivo, não estava ali quando se deu aquela transação, aquela venda. Ruben não estava presente. Ele regressa e desespera. Ele desespera, rasga as suas vestes pela impossibilidade de levar novamente José a casa. Mas no fim, acabam todos por alinhar na mesma mentira. Vão contar a Jacó que ele morreu. Vão simular a sua morte. Vão simular a sua morte. Versículo 31 e 32. Matam um cabrito, pegam no sangue e tingem a túnica talar de José, levam a túnica a Jacó e dizem, olha, encontramos isto. Se fosse em linguagem de hoje, olha, identifica o corpo. Não está ali um corpo, mas é como se fosse a mesma coisa que estão a pedir ao pai. Olha, encontramos esta túnica. Achamos esta túnica. Vê se ou não a túnica do teu filho. Versículo 33 a 35. Jacó reconhece-a. É a túnica do meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Duro demais, triste demais, cruel demais. Jacó rasga os seus vestidos, lamenta muitos dias a morte do seu filho, recusa todo o tipo de consolo. Todos quantos se levantam para o consolar, ele rejeita, filhos, filhas. Ninguém o consegue animar, ninguém o consegue consolar. É com choro que eu hei de descer à sepultura até ao meu filho. Mas José não morreu. Ele está no Egito, na casa de um homem importante, na casa de Potifar, diz-nos o versículo 36. E no capítulo 39, quando a história continuar, vai dizer no versículo 2, o Senhor estava com José. Queremos aplicar isto à nossa vida, queremos aplicar isto às nossas casas, à nossa família, à nossa igreja. O texto que nós lemos com a Mónica, a história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, ele tem muitos dos piores ingredientes que nós também encontramos aqui.
É quase um espelho. Antecipa esta história. Jacó está a ver o mesmo filme, mas agora como pai, não como irmão. Mentira, engano, ódio, planos de morte, separação entre irmãos, separação entre pais e filhos. Bem-vindos à família que Deus escolheu para si. Bem-vindos à família que Deus escolheu para si. Sim, é a semente da mulher. É o povo que Deus separou para si. É o meio que Deus escolheu para construir o seu reino. No meio do mundo hostil, que segue a serpente, que está em rebelião contra o Criador. Mas engana-se. Engana-se. Quem pensa que a confusão e o pecado não estão nas tendas ou nas casas do povo de Deus. Engana-se quem pensa que a confusão e o pecado só estão lá longe, fora, com a semente da serpente e aqueles que estão contra Deus. Bem-vindos à família que Deus escolheu para si. São estes 12 os pais de toda a nação de Israel que está a ser construída agora. São estas as 12 tribos. Não terão exatamente estes nomes. À frente falaremos sobre isso. Mas são estes 12 homens os pais de toda a nação de Israel. Nós não estamos a dizer que é igual crer em Deus ou não crer em Deus. Não estou a dizer isto. É bem diferente. Por isso, crê em Jesus. Crê em Deus. É diferente crer ou não crer. Obedecer ou não obedecer. Também não estamos a dizer que não há alternativa a esta confusão toda. Ou que estamos destinados e condenados a viver também assim. Claro que há alternativa. Por isso somos exortados a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Somos exortados a viver guiados pela palavra de Deus. Lê a palavra, ser guiado pela palavra, ser iluminado pela sua luz. Claro que há alternativa a viver debaixo desta confusão. Agora, o que estamos a dizer é que há uma grande ilusão quando se pensa que o erro só está na casa do vizinho. E que do lado de cá, nas nossas cabanas, é uma perfeição tremenda. É isto que estamos a dizer. Estamos a dizer que é uma ilusão grande. E não queremos cair nessa ilusão. Não queremos cair nessa ilusão. Como é uma ilusão, nós pensamos que somos melhores do que os outros. Seja em relação aos nossos irmãos, ou seja em relação àqueles que estão distantes de nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos escolhidos. Nós somos amados. Nós somos abençoados. Nós somos guiados e somos capacitados por Deus. Isso somos. E não é nada pouco. É tremendo. Ser escolhido, amado, abençoado, guiado, capacitado. O que é que te falta? O que é que me falta? Nada. Agora, o resto, a carne, a estrutura, o esqueleto, o chassi, o barro, o lodo, o pó, é igualzinho aos outros. Somos mesmo iguais. Somos mesmo iguais. O coração é enganoso. De igual forma. E o que nós queremos afirmar é que Deus é soberano. O que nós queremos afirmar é o que já cantamos. De muitas formas, de muitas maneiras. Deus é soberano. Ele é o rei que não pode ser impedido. E ele não pode ser impedido por nada. Por nada. Nem mesmo pelas nossas falhas ou pelas nossas divisões. Ele não pode ser impedido pelas falhas do seu povo. Senão, não sei se já olharam para o panorama até agora. Lembra-se lá um bocadinho das personagens que vieram para trás. Se fosse à espera da perfeição delas, Deus é o rei que não pode ser impedido. Nem as nossas falhas o impedem. Nem as nossas falhas o condicionam. E para aplicarmos isto de forma mais particular, gostaria que olhássemos através de cada uma das personagens deste texto. Que olhássemos através de cada uma das personagens deste texto. Jacó. Jacó e o rei que não pode ser impedido pelas nossas perdas. Jacó e o rei que não pode ser impedido pelas nossas perdas. Jacó prefere José. Mas Deus também não é limitado pelas nossas preferências.
como não é limitado pelas preferências de Jacó ou pelas preferências de Rebeca. Jacó não é limitado nunca. Deus nunca é limitado. Seja por Jacó e o que ele prefere, seja por Rebeca ou o que ele prefere, ou pelo que tu preferes e eu prefiro. Deus nunca é condicionado, Deus nunca é limitado por aquilo que eu ou tu preferimos. Jacó perdeu José. Mas da mesma forma que Deus não se limita pelas preferências, Deus também não se limita pelas nossas perdas. E Deus não fica limitado pela perda de Jacó, por muito que ela seja tremenda. Deus não fica limitado pela perda de Jacó. Pelo contrário, Deus está no controlo. Deus usará a perda de Jacó como uma bênção. Deus usará a perda de Jacó como um instrumento para manter viva a descendência de Abraão no meio da fome. José será governador do Egito no tempo da fome. Deus usará a perda de Jacó para bênção e para instrumento de vida. Deus não é limitado pelas nossas perdas, como não foi limitado pelas perdas de Jacó. Claro que as perdas doem. Claro que custa ver um pai chorar e não conseguir ser consolado. Claro que as tuas perdas e as minhas perdas, claro, umas maiores, outras menores, elas doem, são de muitos tipos diferentes, algumas são mesmo insuportáveis. Mas eu quero mesmo animar-te com estas palavras, da palavra de Deus. Deus sabe o que está a fazer com a tua vida quando te tira algo. Quando Deus permite que tu percas algo que amas, que gostas, que queres, Deus sabe o que é que está a fazer, mesmo que nós não saibamos. E mesmo que nós não tenhamos sequer força de sermos animados e consolados. Deus sabe ainda o que é que está a fazer. O nosso rei ele não fica limitado quando as coisas nos correm mal, ou mesmo muito mal. Ele não perde o controle. Ele não nos deixa de amar. Ele não se esquece de nós. Mesmo quando as perdas são duras, Ele não perdeu poder nem graça. Ele continua o mesmo. O nosso rei é o Todo-Poderoso que cantamos. O nosso rei é o amoroso Deus. E Ele é perito. Ele é perito em fazer das perdas bênção e das provações alegria e fé. Este é o nosso Deus. Olhamos para os irmãos. E olhamos para os irmãos e o rei que não pode ser impedido pelas nossas invejas e pelas nossas divisões. Este é o nosso Deus. O rei que não pode ser impedido pelo nosso mal. Olhando para os irmãos odeiam José. E já não é só inveja, é mesmo ódio de morte. É conspiração. São planos para o matar. Mas Deus não foi limitado pela sua maldade. A maldade deles era grande. Era cruel. Olhem o que fizeram. Mas não limitou Deus de maneira nenhuma. Pelo contrário, Deus está no controle. E usará até mesmo a maldade daqueles homens como um meio para levar José ao lugar onde servirá como um instrumento para manter viva a descendência de Isaac no meio da fome. Já disse, ele será governador do Egito na fome. Eu não quero que penses que podes desvalorizar os teus pecados. Deus não é limitado pelas minhas falhas, então, olha, perdido por 100, perdido por 1000. Não desvalorizes o teu pecado. Não quero que desvalorizes o teu pecado. Mas que Deus tem poder para tornar o mal em bem, isso tem. Claro que tem. Deus é maior do que o nosso pecado. Não desvalorizes o teu pecado. Tenho que fazer alguns alertas. Cuidado. Pequenos sentimentos de inveja, eles crescem se não forem eliminados logo pelo arrependimento, confissão e com a ajuda de Deus. A inveja dá lugar ao ódio, ao rancor e a todos os tipos de maus pensamentos, conspirações e planos. Uma inveja começa pequenina, alastra-se para coisas que nós perdemos domínio e controle. Cuidado com a guarida que dás a certos pensamentos errados em relação aos outros. O pecado tem que ser cortado logo pela raiz. Cedo e pela raiz. Senão torna-se uma bola de neve e nós já não conseguimos. Enquanto que não fiz isto, fiz aquilo. Enquanto é uma mentirinha pequena.
pequenina, a gente parece que consegue controlar e pronto, parou ali, ou enquanto é só um sentimentozinho de uma inveja pequenina, parece que nós estamos ali a brincar só com um balão que nunca cai ao chão. Mas de um momento para o outro, são 10 balões. Quem teve este ano no Palhal, na gincana, sabe que cai tudo ao chão. Mais rápido do que tarde. O pecado tem que ser logo cortado cedo. Cuidado! É mais fácil cairmos nos mesmos erros dos irmãos de José do que nós pensamos. Inveja por causa do amor que o pai tem àquele irmão. Inveja por causa da relação que o pai tem com aquele irmão. Inveja por causa da revelação ou dos dons que o pai deu àquele irmão. Estou a falar do Pai do céu. Irmão ou irmã? Inveja por causa do amor, por causa da revelação e dos dons, por causa do relacionamento. Inveja por causa dos planos que o Pai do céu tem para aquele irmão ou para aquela irmã. Se os nossos olhos não estiverem nas nossas próprias vidas e, acima de tudo, em Deus, se os nossos olhos estiverem nos outros sem alegria, a inveja surgirá como uma lepra. E cuidado, no instante, pecados maiores se instalam. E há muitas formas de abandonar e até vender os outros. Há muitas formas de abandonar e até vender os outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. O nosso reino não pode ser impedido pelas nossas invejas, pecados e divisões. Mas ai de nós, se formos achados lutando contra o próprio corpo que Ele uniu. Ai de nós, se formos achados a lutar para separar o corpo que Ele próprio juntou, que Ele próprio uniu. José e o rei que não pode ser impedido pelo nosso sofrimento ou pelo nosso abandono. José e o rei que não pode ser impedido pelas nossas circunstâncias, mesmo as mais terríveis, quando somos injustiçados, quando sofremos por causa dos outros, quando somos abandonados. José esteve quase a ser morto pelas próprias mãos dos seus irmãos. José foi rejeitado, abandonado, vendido como uma mercadoria e vai agora, sozinho, para o longínquo Egito. Sem qualquer esperança de voltar a ver o seu pai e de tornar à sua casa. O sofrimento e o sentimento de abandono são duros demais, são inimagináveis. Creio que nenhum de nós esteve sequer numa situação que se possa comparar, que possa ser parecida, creio eu. Mas Deus não foi limitado pela dureza da prova que veio à vida de José. Deus não foi limitado pela dureza da prova que veio à vida de José. Pelo contrário, Deus continua no controle. É Ele que está a provar José. É Ele que está a transformar José num homem que só teme a Deus e que só confia no seu Deus. O rei que não pode ser impedido por nada, nem por ninguém, está a trabalhar em José. E José chegará ao lugar certo preparado. José chegará ao lugar certo preparado para servir de instrumento para manter viva a descendência de Jacó no meio da fome. Para manter vivos os próprios irmãos. Para manter vivo o próprio pai. José chegará preparado. Não sei se já vos disse, mas ele será governador do Egito no tempo da fome. Será ele o instrumento usado por Deus para manter viva a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quero mesmo consolar-te com estas palavras. Deus sabe o que está a fazer com a tua vida, quando te prova e mesmo quando te permite que os outros te tragam dor ou sofrimento. Aos olhos humanos isto é impensável. Mas é verdade que há consolo na palavra de Deus. Porque Deus sabe e continua soberano. Mesmo quando a vida corre tão mal que até outros se sobrepõem, são injustos e causam dor e sofrimento à tua vida. O nosso reino não fica limitado quando as coisas correm tão mal, que parece que está tudo tão perdido que a vida já nem vale a pena mais nada. Que não há volta a dar.
Ele não perde o controle. Ele não perde poder. Ele não deixa de amar ou de se preocupar. A seu tempo, Ele trará livramento contra os nossos inimigos também. A seu tempo, Deus trará livramento. Deus trará justiça. Aqueles que têm sede e fome de justiça serão fartos. E os nossos inimigos não vão prosperar. Os teus inimigos não vão prosperar. Mesmo que tu sofras às mãos de outros, Deus não te abandonou. Trará livramento a seu tempo. O nosso Rei é o Todo-Poderoso. O nosso Rei é o Deus amoroso. E Ele é perito em fazer do sofrimento crescimento, força e fé. Teme estares no lugar dos irmãos de José. Teme. Teme mesmo. Não queiras estar nesse lugar. De parecer que estás muito forte à volta de um buraco onde está lá o outro enterrado, sem poder fazer nada para sair para fora. Não queiras estar nesse lugar, embora estejas com companhia. Na roda dos escarnecedores, à volta do poço onde está o pobre José. Não queiras. Teme mesmo estar no lugar dos irmãos de José. Mas não temas estar no lugar de José. O Senhor estará contigo. O Senhor está contigo. Ele está connosco sempre. Ele não te abandona e nunca te abandonará. Vamos terminar. E vamos terminar em Jesus. Sabemos todos onde é que vamos terminar. Vamos sempre terminar aqui. Vamos terminar na nossa esperança. Vamos terminar naquele que é o nosso poder. Vamos terminar naquele que é a nossa luz, o nosso guia. Vamos terminar naquele que é o nosso tudo. E não é nada estranho terminar aqui. Nem sequer é qualquer inclinação minha. É o que se impõe. É o que se impõe. Ler esta história e não lembrar daquilo que aconteceu mais tarde com Jesus é impossível. Ler esta história e não lembrar o que aconteceu mais tarde com Jesus é impossível. Eu vou mais longe até. Eu vou mais longe. Sem Jesus, não dá para compreender todo o alcance deste texto. Sem Jesus, não dá sequer para compreender todo o alcance que este texto se propõe trazer. Isaac não morreu. Um carneiro foi morto em seu lugar. José não morreu. Um cabrito foi morto em seu lugar. Mas Jesus morreu. Jesus morreu. Para Ele não houve substituto. Porque era Ele que nos substituía. Era Ele já o substituto. A sua morte não foi simulada. Não foi interrompida, como a de Isaac. Nem foi simulada, como a de José. Ele morreu mesmo. No teu e no meu lugar. No teu e no meu lugar. Jesus, Ele não só orou pela nossa união, e orou isto antes de ir à cruz, na oração sacerdotal de João 17. Ele não só orou pela nossa união, enquanto irmãos, como Ele mesmo morreu para nos perdoar, para nos reconciliar e unir com o Pai, mas também para nos unir uns aos outros, como já oramos. Jesus não só orou para sermos unidos, morreu para sermos unidos. Morreu para sermos unidos. Jesus, o amado do Pai, a alegria do Pai, veio a esta terra para garantir subsistência, a subsistência dos seus irmãos. Não fisicamente. Não veio garantir trigo, garantir pão, muito embora seja Ele que dá o pão. Mas Ele veio garantir algo que é vida, que vai além desta vida. Garantir subsistência espiritual. Ele veio garantir perdão e vida eterna. Afinal, Ele não é o governador do Egito. Ele é o governador do universo e da eternidade. Jesus, Ele veio para garantir a subsistência dos seus irmãos. Mas foi invejado, mas foi odiado, mas foi rejeitado, mas foi conspirado à sua morte, vez após vez, foi traído e abandonado até pelos seus, vendido também por dinheiro e, por fim, acabaram mesmo por conseguir levar a sua morte adiante. Venceram os seus inimigos? Venceram?
Não, porque o soberano nunca perdeu o controle. Ninguém roubou nada. Ninguém roubou nada ao rei que não pode ser impedido. Ele mesmo deu o seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não é? Foi convencido. Ou foi conseguido. Não, não. Ele nunca perdeu o controle. Ele deu. E o seu filho, Jesus, veio com o propósito de dar e dar-se. O Pai deu. E o Filho veio e deu-se. Eu dou a minha vida. Ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo dou. Tenho poder para a dar e para tornar a tomá-la. Ele veio e voluntariamente se deu, dando a sua vida. Dando a sua vida. Eu vou ler um texto. Não vou pedir para abrirem só por uma questão de economia de tempo. Mas queria que ouvissem com atenção. O contexto tem tudo a ver com isto. Pedro, João, no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, são perseguidos por curarem o nome de Jesus e por pregarem o nome de Jesus. Os irmãos do próprio povo que perseguiram Jesus perseguem agora Pedro e João. Eles são presos e depois são libertos. A igreja que estava em oração ora estas palavras que têm tudo, absolutamente tudo, a ver com o que nós estamos a falar. Atos 4 diz assim, a partir do versículo 24. Ouvindo eles isto, a igreja, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. O que disseste pela boca de David, teu servo. Porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra. Os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Vou repetir. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Deus é maior do que o mal que podem querer fazer ao seu próprio povo. Deus é soberano. Este é o nosso Deus. Nunca perde nenhuma batalha, nem o controle. São responsáveis por toda aquela maldade. Mas só conseguem fazer com que a redenção chegue mais depressa. Da mesma maneira que os irmãos de José se queriam ver livres dele e só aceleraram o processo do cumprimento dos sonhos de José, da mesma maneira, os inimigos de Jesus, a única coisa que fizeram foi acelerar o processo de ver Jesus reinar e triunfar sobre eles. Foi assim que o nosso Deus nos salvou. Este é o nosso Deus, o nosso Salvador. O Rei que não pode ser impedido. Ele não pode ser impedido de salvar-nos. Ele não pode ser impedido de salvar-nos. Que nós possamos exultar e alegrar-nos no Rei que não pode ser impedido. Que é maior do que as nossas falhas e que é maior do que as nossas circunstâncias. E que nunca nos abandona. Porque a prova maior que havia para dar, deu-a. Quando se deu e deu Jesus por nós. Se nos deu Jesus, também nos dará o resto. Louvado seja o Senhor.